Seja bem-vindo, Espírito Santo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Toda a honra e toda a glória seja tributada ao nosso bom Deus. Por esta graça maravilhosa que nos alcançou, e é por esta graça que aqui nós estamos reunidos. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no 7º livro do Velho Testamento, o livro de Juízes, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede de poder estar aqui com os irmãos pela primeira vez, de estar conhecendo mais uma família, e que Deus recompense de forma maravilhosa a vida do nosso irmão Júlio César, pela confiança, por acreditar no ministério que o Senhor confiou na minha vida. Amém. Foi por indicação que eu estou aqui, pelo meu amigo pastor Maxwell. Deus continua abençoando o servo do Senhor. Deus abençoe esta amada igreja, toda a gestão, pastor, dirigente desta congregação. Deus continua honrando. Deus abençoa a cantora Maiara. É a segunda agenda que nós dividimos. A primeira foi ali em Marinápolis, pastor Denivaldo. E hoje, mais uma vez, estamos juntos aqui para adorar o Senhor. Deus abençoe sua esposa, nosso irmão Leonil. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Para quem não sabe, isso aqui é minha filha, viu, meus irmãos? Minha esposa está trabalhando. Sempre nas agendas semanais, é ela que me acompanha. Podemos ler a partir do versículo de número 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: que dentre nós primeiro subirá os cananeus para pelejar contra eles. Respondeu o Senhor: Judá subirá, e eis que nas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão: meu irmão, sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e ali morreu. Oramos a Deus. Senhor, obrigado por mais esta oportunidade. Eu te louvo e também te glorifico. Se aqui nós estamos reunidos é pela misericórdia do Senhor. Mais uma vez, perdoa os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Queremos ouvir a sua voz. Fala conosco, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir. Espírito Santo, me inspira, me instrui e me direciona na palavra. Que nessa noite o teu nome, Senhor, seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o ano passado foi um ano tétrico na minha vida. Um ano onde Deus permitiu um processo muito forte na minha vida. Esse processo começou em junho e até hoje está caminhando o processo. O processo onde Deus permitiu eu ser contaminado com uma bactéria. E essa bactéria
assolou a minha saúde e desenvolveu uma síndrome chamada síndrome de Fournier, aonde essa bactéria apodrece a carne, por onde ela passa, a carne apodrece. É necessário fazer um debridamento, tirar aquela carne contaminada para ser jogado fora. E essa contaminação começou na minha nádega esquerda e veio de trás para frente, contaminando tudo. A cirurgia foi muito extensa e complicada. Quando foi no dia 4 de junho do ano passado, os médicos tiveram que me entubar, porque a infecção generalizou, a ponto de alguns órgãos começarem a falhar. No processo eu perdi a audição, não conseguia respirar direito, o coração começou a falhar e o rim direito começou a falhar. A conclusão que eles chegaram a começar a estar falência de alguns órgãos foi me entubar. Me induziram ao coma profundo, eu fiquei 15 dias de coma, aproximadamente. 12 dias, melhor dizendo, de coma. E nesses 2 dias, no dia 4, me entubaram. E quando foi no dia 5, dia 4 e dia 5 de junho. No dia 4, eu sofri uma parada cardíaca e também uma trombose e um leve derrame na perna direita. Naquela noite de quarta-feira, do dia 4, os médicos, os doutores já me desenganaram, falando para minha esposa que naquele dia eu não sobreviveria, porque a minha pupila havia se dilatado, eu estava entrando em estado de óbito. Passou-se para o dia 5, no dia 5 de junho do ano passado, eu sofro a segunda parada cardíaca. E nesses 2 dias Deus me deu um livramento. Quando foi no dia 6, ou dia 7, ou dia 8, eles tiram a sedação, mas eu não volto do coma. E por não voltar do coma, o doutor mais uma vez olha para minha esposa e diz: nós tiramos a sedação do seu esposo, mas ele não quer voltar. Se porventura ele voltar desse coma, ele não vai voltar mais a mesma coisa, ele vai estar vegetando para sempre. Minha esposa ora a Deus, pedindo a Deus misericórdia, que se fosse para mim vegetar, que Deus me recolheria. E Deus deu um livramento naquele dia. Passou-se o tempo, eu acordei do coma. Quando foi 6 dias depois, eu acordei do coma no dia 15 de junho, eu acordei do coma. 3 dias depois eu sofro uma parada respiratória de 6 minutos sem oxigenar o cérebro. Nesse processo eu vi tudo, desmaiava, voltava e desmaiava em cima da mesa na UTI. Até que o doutor teve a ideia de aplicar uma adrenalina na minha coxa direita, eu voltei a respirar, meu coração voltou a bombear o sangue. E fiquei até o dia 30 de junho na UTI, e Deus me deu um livramento nesses 30 dias, fiquei 16 dias no quarto. Voltei para casa, fiquei 5 dias, fui para o hospital de Queimaduras e fiquei mais 16 dias para recuperar da cirurgia, porque ficou um buraco no meio das minhas pernas que cabia uma mão aberta dentro. E ali, nesse processo, Deus me deu livramento, mas eu tive que fazer 12 sessões de hemodiálise por causa dos rins. Se eu fizesse 21 sessões, eu ficaria dependente da hemodiálise. Deus permitiu fazer 12. Tive necrose no meu pé. Os médicos queriam amputar meus pés, não amputaram. Deus não permitiu. Queria amputar meus polegares e meus pés. Deus não permitiu. E hoje eu estou aqui para dizer que Deus faz milagre. Estou no processo ainda? Estou no processo. É fácil? Não é fácil. Estou usando bolsa de colostomia. Estou fazendo fisioterapia para voltar a andar normalmente. E assim nós vamos levando a vida em Cristo. Se eu pensei em desistir, pensei. Na hora que eu estava em agonia na UTI, eu falei: Deus, eu não quero mais, eu quero morrer. Que só quem ficou na UTI sabe. Em 2 dias na UTI já é agoniante. Imagina
30 dias. Mas Deus é misericordioso e a honra e a glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então nunca uma pessoa que tem chamado, ele cai de paraquedas. Verdade. Aleluia. Sempre ele vai ter uma história para contar. Aleluia. Olha para cá. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido. É um período onde que o povo já está dentro da terra prometida e ainda estão conquistando terras. Embora na nossa atualidade Israel não conquistara toda a promessa de Deus. Por que, pregador? Porque os árabes, que são descendentes de Ismael, misturado com a descendência de Esaú, nasceram os árabes. Se você prestar atenção na história, Esaú casa com as filhas de Ismael e surgem os árabes. Os árabes tomou posse da maioria da terra que era prometida a Israel. Quem era para ter sheik não eram os árabes. Quem era para ser dono de petrolíferas era o povo do Senhor. Mas por desobedecer e não andar conforme a vontade de Deus, o povo do Senhor não conquistou as terras. Só vai ser possível o povo do Senhor conquistar o resto da terra prometida naquele período que nós chamamos de reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai ser um reino literal, não alegórico e nem espiritual, onde Jesus se assentará no trono de Davi e governará de Jerusalém toda a terra. Aí sim, a promessa feita a Abraão e a promessa feita a Davi se cumprirá. Agora olha para cá. Depois da morte de Josué, a Bíblia vai deixar bem explícita que Josué morreu com a idade de 110 anos. Josué só foi reconhecido como servo de Deus depois da sua morte, porque o escritor que deixou registrado em Josué capítulo 24, quem terminou o livro não foi Josué, alguém escreveu, terminando o livro, e vai nos narrar dizendo: depois dessas coisas sucedeu o quê? Morreu Josué, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Josué vai cometer um erro que não me critiquem do que eu vou dizer. Qual o erro que Josué vai cometer, pregador? Em não deixar alguém em seu lugar, como Moisés fez. E nós sabemos que Josué aprendeu o que devia aprender com Moisés. Mas Josué vai dar diretrizes aos anciões, 12 homens, cabeça de famílias de Israel. Cada um deles representa uma tribo. E Josué vai dar ordem a esses 12 anciões a dar continuidade à promessa da conquista da terra. Hoje eu estava meditando em Salmos, e os Salmos vai nos dizer, o salmista está confessando a Deus que a conquista da terra não foi por espada, que a conquista da terra não foi por nenhum tipo de armamento, mas foi pelo poderoso braço do Senhor. O salmista está reconhecendo que se o povo do Senhor conquistou a terra, é porque Deus estava nesta batalha. Nós sabemos que as nossas conquistas não são por mérito nosso, a não ser Deus na batalha e a graça de Deus que nos envolve. Para então entendermos isso, Josué vai dar diretrizes, e esses anciões vai dar continuidade à conquista dessa terra. Josué, na sua liderança, só havia conquistado 30 cidades, mas ainda faltava muita terra para ser conquistada. Eles vão orar ao Senhor, eles vão orar a Deus e pedir ao Senhor. Acredito eu
que através do Urim e Tumim, o sacerdote vai orar a Deus, para que Deus confie, para que Deus fale quem subirá primeiro para conquistar a terra prometida. E o próprio Deus vai dizer para eles que Judá subirá primeiro. Judá, para quem não sabe, foi o povo escolhido, não só para trazer a descendência do Messias, não só para trazer a descendência real, mas também era responsabilidade de Judá trazer também o ministério sacerdotal. Mas por que então Judá não teve o privilégio de também exercer o sacerdócio? Por quê? Porque no dia que o povo do Senhor dobrou-se os joelhos diante da estátua de bezerro de ouro, somente a tribo de Levi não adorou bezerro. E adorador de bezerro não podia ter a responsabilidade, a incumbência de atrair, de trazer a presença de Deus através do sacrifício sacerdotal para a terra. E ali naquele dia Deus escolhe Levi para exercer a função sacerdotal. Pois bem, agora observe, quando eles oram a Deus através do Tumim e Urim, Deus vai dizer: Judá subirá primeiro. Mas Judá não quer ir sozinho. Judá vai pedir ajuda para um dos seus irmãos. E o irmão que ele vai pedir ajuda é a tribo de Simeão. Observe, Jacó comia, vai ter alguns filhos. E no meio desses filhos, 3 deles vão se destacar. Nós sabemos que o primeiro é Rubem, o segundo é Simeão, o terceiro é Levi e o quarto é Judá. Mas Rubem não vai estar na história, porque Rubem profanou o leito do seu pai, dormindo com a sua concubina. Ora, e por esse pecado que Rubem comete, ele vai perder o direito de primogenitura. O direito de primogenitura vai passar para José, porque ele maculou o leito do seu pai. Mas o que me chama a atenção são os 3 posteriores filhos de Jacó. Lembrando que esses 3, na sua etimologia, no nome Simeão, Levi e Judá, vai ter um segredo nesses nomes. Primeiro, a palavra Simeão ou Shimeon no hebraico significa ouvir, escutar, ouvir. Depois que o ouvir, vai nascer Levi. Levi significa, na sua etimologia, para os irmãos entenderem, aquele que atrai, aquele que atrai algo. Depois vai nascer Judá, que a palavra Judá significa louvor. Observe para você entender. Cada fase de Lia, ela vai colocar o nome dos seus filhos. Por ela dar a luz a Simeão, ela entendeu que Deus ouviu o seu clamor e ela gerou mais um. Depois, através das mandrágoras, ela traiu o seu esposo e naquele dia ela se deita, nasce Levi, porque ela traiu o seu esposo, a aliança que ela fez com Raquel. Depois nasce Judá. Quando nasce o quarto, ela louva a Deus e glorifica o Senhor e coloca o nome Judá. Mas aí observe para você ver a história. Deus vai querer que a tribo do louvor sobe primeiro. Deus não queria que a tribo do ouvir subisse primeiro. Deus queria que a tribo do louvor subisse primeiro. Mas só que a tribo do louvor vai pedir ajuda para que a tribo daqueles que ouvem o ajude. Se você observar na Bíblia Sagrada, jamais a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele que olha a palavra do Senhor, a fé é acrescentada. Que aquele que manuseia a palavra do Senhor, a fé é acrescentada. A Bíblia vai dizer, aquele que ouve a palavra do Senhor, a fé é acrescentada. Porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Olha para mim, a fé não vem pelo louvor, a fé vem pela palavra.
Ora, Judá não poderia sair sem primeiro dar ouvido para Deus. Não conquistamos nada na presença de Deus se nós não dermos ouvidos para Deus. Eles fazem uma aliança. Judá vai dizer: Simeão, vem comigo para conquistar a minha herança. Depois que a minha herança for conquistada, eu vou com vocês e conquistamos a sua. Só que nessa história vai surgir um personagem truculento, bárbaro, um personagem, um rei. Esse rei era mau. Pensa no homem mau, truculento, maldito, por assim dizer. Vai aparecer um rei chamado Adoni-Bezeque. Judá e Simeão vão sair juntos, aliança feita entre os irmãos para conquistar a terra dos cananeus, e também não só a terra dos cananeus, como também a terra dos ferezeus. E nessa peleja eles vão ferir 10.000 homens. Observe para cá. Adoni-Bezeque, a palavra Adoni significa Senhor. Bezeque é uma entidade que é representada pelo trovão. Então Adoni-Bezeque significa Bezeque é meu Senhor. Esse rei adorava uma entidade e tinha uma cidade chamada Bezeque que levava o nome dessa entidade. A batalha exatamente foi nessa cidade chamada Bezeque, e naquele dia nessa cidade chamada Bezeque caíram 10.000 homens. Só que o rei vai fugir, o rei vai desaparecer. Judá vai perseguir esse rei até encontrá-lo. E aqui nós entramos na história. Quando nós entramos na história, que Judá pega este rei e leva para a terra de Judá. Judá já existia desde a época de Melquisedeque. A cidade de Judá já existia desde a época de Abraão, mas o seu nome era Salém. Salém era a terra de Melquisedeque, só que a Bíblia vai me dizer, de Melquisedeque, só que a Bíblia vai me dizer que lá na frente ela será chamada de Jerusalém, que antigamente era a cidade de Jebus. Leva para Jerusalém esse rei. Só que aí a história vai me dizer que esse rei ele usava uma estratégia. E que estratégia esse rei usava? Primeiro, ele era costume dele, os reinos que ele conquistava, o império, porque reino quem tem é Deus, império quem tem é homens e Satanás. O único que tem reino é Deus. Aleluia. Os impérios que foram conquistados por esse rei Adoni-Bezeque, todos os reis, que foram 70, ele costumava cortar os polegares dos pés e os polegares das mãos. Esse rei tinha uma estratégia, e quando ele fazia isso, pegavam esses reis e colocavam ao pé da sua mesa para comer e viver das migalhas que caíam da mesa desse rei, como um ato de humilhação, como um ato de subordinação à autoridade de Adoni-Bezeque. Mas observe, se você cortar os polegares dos pés, você nunca mais vai andar da mesma forma. Os polegares dos pés servem para dar equilíbrio e dividir todo o peso do seu corpo por igual, para você andar normalmente. Mas o que significa então para nós, no sentido espiritual, cortar os polegares dos pés? Se cortar o polegar dos pés, você vai perder a direção. Você nunca mais vai andar da mesma forma que você andava na presença de Deus. Você não vai ter habilidade para locomover-se. Quando alguém corta os polegares do seu pé, você é como se fosse uma tartaruga de casco para baixo, de perna para cima, vai fazer muito movimento, mas jamais sai do lugar. Porque a habilidade de andar na direção lhe foi tirada, lhe foi cortada. E se você observar na nossa atualidade, tem muitos de nós, no nosso convívio, que não tem mais essa habilidade de andar na presença de Deus. Não anda conforme mais a vontade de Deus. Não anda conforme mais os padrões bíblicos estabelecidos do Evangelho.
Porque o Evangelho não é doutrina de homem. O Evangelho é a doutrina bíblica que devemos viver e praticar para a glória do Senhor. Ora, se eu perder a estabilidade, se meus polegares dos pés foram cortados, eu não vou andar mais como nos para dentro da Bíblia, não vou andar mais como nos padrões bíblicos, porque me foi tirado a estabilidade. Até hoje essa estratégia é estabelecida no mundo espiritual. Existe um espírito, aleluia, no mundo espiritual que tem a capacidade de tirar a estabilidade do povo de Deus. Não é só simplesmente na forma literária de Adoni-Bezek tirar, mas tem alguém no mundo espiritual que quer tirar a estabilidade da sua vida. Só tem um jeito de vencer: quando nós louvamos e andamos e damos ouvido à palavra do Senhor. Olha para cá, meus amados irmãos e queridos irmãos, preste atenção para você entender. Aleluia! A tua habilidade, você vai andar desconjuntado. Se tivesse cortado os polegares dos meus pés, como os médicos queriam, com certeza eu não andaria mais normalmente. Com certeza eu teria que usar uma prótese para substituir os dedos que seriam amputados. Eu perderia a habilidade. Segundo, ele vai cortar os polegares dos pés. Segundo, ele vai cortar os polegares das mãos. E se cortar o polegar das mãos, nesse microfone mais você consegue pegar. O que significa isso, pregador? Lhe tira a capacidade de lutar e lhe tira a capacidade de manusear uma espada. Cortou seus polegares, você não tem mais capacidade de pegar na espada. Porque se isso for cortado, acabou. Nós perdemos a batalha. O que eu quero dizer com isso? Se os polegares dos meus pés, irmãos, foram cortados, só tem uma coisa que eu posso aplicar no mundo espiritual para você entender. Se eu perder os polegares, eu perco a minha identidade. Observe que esses 70 reis ficaram no pé da mesa desse homem. Quem olhasse para eles não via como rei, via como se fosse algo que divertiria Adoni-Bezek. Perderam a identidade, perderam o império que eles tinham. E o nosso Deus é um Deus de identidade. Prova, pregador, eu provo. Isaías 42, versículo 8 vai nos dizer: eu sou o Senhor. Aleluia. E esse é o meu nome. Aleluia. A minha glória eu não dou a outra, e nem a minha honra a imagem de escultura. Ele está dizendo que a sua identidade é ser Senhor. E como Deus e identidade nós o servimos, e aquele que serve a esse Senhor tem que ter a sua identidade. Identidade de um pastor que vive a palavra. Identidade de um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Um pregador que prega a palavra na verdade, com a veracidade da unção do Espírito Santo. Eu quero encerrar dizendo para você nessa noite: não deixa Adoni-Bezek cortar os teus polegares. Não perca a identidade. Pode aumentar o fogo da fornalha de Nabucodonosor, pode chegar a 4.900 graus Celsius, mas se tem identidade, só por causa disso não vai parar, não vai desistir, porque quem tem os polegares no lugar e tem identidade. Se ele é crente dentro da igreja, ele é crente no colégio. Se ele é crente dentro da igreja, ele é crente no trabalho. Se ele é crente dentro da igreja, ele é crente na sua faculdade, mas ele não perde. Aleluia. E eu já vou deixar um recado para Adoni-Bezek: uma geração da tribo do louvor e uma geração da tribo do que ouve está se levantando. Quem acredita nesta palavra, levanta a mão para cima para dar glória para Jesus. Aleluia. Eu aqui encerro. Quem vai dar um testemunho agora, quem vai perder a habilidade de andar,
que vai aprender a identidade agora não é o povo do Senhor. Porque no dia que Adoni-Bezeque resolveu enfrentar uma nação, a qual esta nação serve ao Deus do céu, a casa dele caiu. Deus poderoso, aleluia. Ele vai dizer: é mais uma que eu vou conquistar. É mais um rei que eu vou cortar os polegares. Até que Judá pega ele, prende, transporta ele para Jerusalém. Lá em Jerusalém, Judá vai dizer: o que nós vamos fazer com ele? Alguém tem uma ideia, vai dizer: vamos cortar os polegares dele. Aí quem vai dizer agora não é Judá que vai dar o testemunho. Quem vai dar o testemunho é o próprio Adoni-Bezeque. 70 reis comeram das migalhas da minha mesa. 70 reis foram humilhados. Mas aí vai o Adoni-Bezeque e encerra a sua vida dizendo: assim como eu fiz com esses 70 reis, assim me fez o Senhor. Aleluia. Só que esse Senhor que está falando aqui não é Adoni-Bezeque a entidade, mas é o Senhor de Judá e o Senhor de Simeão. Se você acredita nesta palavra Aleluia. e não perdeu a identidade, se você acredita nesta palavra, os seus polegares estão intactos. O Deus que colocou a orelha de Malco no lugar é o Deus que pode fazer os seus polegares tornarem no lugar de origem. Então, meus amados, guarde esta palavra. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero nessa noite agradecer esta oportunidade singular, em nome do Senhor. Não desista, não para, Aleluia. prossiga, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que os irmãos possam adorar e glorificar o Senhor dos Exércitos. Eu abençoo, Deus abençoe os irmãos. Em nome do Senhor, Deus abençoe nosso irmão Júlio César. Deus abençoe a Sagrada Igreja. Guarde esta palavra no teu coração. Conquiste o que Deus lhe prometeu. Amém, meus irmãos? Aleluia.